Então, vamos lá, pessoal, para a terceira questão, né? A gente entra agora na linha de raciocínio lógico sentencial, ou raciocínio lógico de frases, tá? Com as regras em si e não com as frases ainda. Então, a característica da banca é fazer isso, ou das provas da PM, né? A gente passa duas questões que é uma mescla entre o raciocínio lógico e raciocínio numérico, e aí depois a gente entra no raciocínio lógico sentencial de frases. Então vamos lá. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade, daí eu destaquei aqui, fiz alguns comentários para a gente estudar um pouquinho, tá? E o valor lógico da proposição Q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico da conjunção, da disjunção, da bicondicional e da condicional. Então vamos com calma, beleza? Então o que ele fala primeiro ali? Ele fala da conjunção, tá? Conjunção entre duas coisas é quando a gente fala o I, ou o que a gente chama de interseção, foi o que eu estava falando lá na primeira questão de conjuntos, tá? Então a conjunção ela é o I, P e Q. Então se a gente tem verdade e verdade, vai ser verdade, verdade e falso, a tabelinha aqui, estou na segunda linha, tá? Estou aqui. Se a gente tem verdade e falso, então é falso. Falso e verdade é falso. Falso e falso é falso, tá? Então, o que ele coloca? P e Q. Então, vamos analisar sempre a segunda linha, porque sempre a segunda linha é o que dá o que ele pede, que é a primeira verdadeira e a segunda falsa, tá? Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então na conjunção a gente vai ter que é falso. De cara, a gente já tem que a letra A é a resposta correta, porque a conjunção entre verdadeiro e falso é falso, tá? Então, na conjunção, só vai ser verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Então, você pode tomar isso como nota e você pode estar voltando o vídeo para estar anotando essas informações, tá? A letra B é da disjunção entre P e Q é falso. Então, o que é disjunção? Disjunção é o ou, tá? Então, a gente tem que verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso, tá? Então, o que a gente tem sobre a disjunção como característica principal? A disjunção só vai ser falsa se as duas proposições forem falsas, tá? Você pode estar tomando nota dessas informações. Para a gente não vai servir porque ele diz que a disjunção entre P e Q é falso, quando na verdade se eu tenho V ou F, ela é verdadeira. Se eu tenho uma verdadeira, então vai ser verdade na disjunção, tá? O próximo que a gente vai ver é bicondicional. Bicondicional é o famoso se e somente se. Na bicondicional a gente tem o que como característica? Na bicondicional vai ser verdadeiro quando ambas as proposições lógicas forem verdadeiras. Então, se ou forem iguais, perdão. Se as proposições lógicas forem iguais, então é verdadeiro. Como, por exemplo, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso, falso. Verdadeiro, tá? Perdão. Então, se eu tenho verdadeiro, se e somente se verdadeiro é verdadeiro, e se eu tenho falso, se e somente se falso, vai ser verdadeiro. Porque quando eu tenho as duas proposições lógicas iguais, vai ser verdadeiro. Se as proposições lógicas forem diferentes, então eu tenho algo falso, tá? O se somente se ele também é trazido como aquela setinha, a setinha, só que para os dois lados, tá? Setinha para os dois lados. Beleza? Pode aparecer com esse símbolo aqui também, que é setinha para os dois lados. O se, então, que é a condicional, é o quê? A condicional ela só vai ser falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O pessoal tem uns macetes por aí, tá? Então, o que a gente vai ter? Só vai ser falsa a condicional quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Eu não posso partir de algo verdadeiro e concluir algo falso numa proposição condicional, tá? Se verdade, então falso, vai ser falso. Beleza? Então, se verdade, então verdade, verdade. Se falso, então verdade é verdade. E se falso, então falso, verdade. Porque se você começa de algo falso, você pode concluir o que você quiser que vai ser verdade pela condicional. Tá bom? Então, a gente já teve a resposta correta da questão, que é a conjunção entre P e Q da falso. Resposta correta, letra A.